Fala aí galera, aqui é o Pedro Aquino, bem-vindo a mais um tutorial de After Effects, que na verdade não vai ser um tutorial de After Effects, ou seja, da ferramenta. Na verdade essa aula vai ser sobre animação, sobre keyframes, principalmente como alcançar um movimento verdadeiramente fluido. A gente conhece aí o F9, né? Easy in, easy out. Muitas vezes a gente, para fazer uma animação, a gente só estanca a influência para fazer uma curva extremamente acentuada, sem pensar muito no que você está comunicando naquele movimento. Então, nessa aula eu vou te mostrar que não é assim que funciona. Cada pequeno movimentinho tem que ser muito bem pensado para você alcançar exatamente essa fluidez e organicidade que você está vendo aí. E lembrando que essa aula se trata de um dos desafios que eu tenho no meu curso Keyframe Academy. Então, eu me senti na liberdade de gravar essa aula aqui para vocês, dando várias dicas, até dicas que eu só dou no curso. Eu vou dar aqui para você. E além disso, eu te convido a executar esse projeto e postar para eu poder assistir. Como é que você vai fazer isso? Eu vou colocar um link aqui embaixo que você vai ter acesso a uma área gratuita lá no meu site, onde você vai poder baixar esse design para você poder se preocupar só com os keyframes, sem nenhuma parte criativa aqui visualmente falando. Como é algo super simples, você pode criar. Mas se você quiser ganhar tempo só para treinar seus keyframes, eu disponibilizei esse projeto lá. E além disso, abaixo ali do vídeo que você vai ver, vai ter uma área de suporte, entendeu? Então eu te desafio a fazer essa animação aqui e postar lá no suporte, e eu vou dar o meu feedback sobre o seu trabalho, tranquilo? Então se tiver alguma coisa ali que eu possa pontuar para você melhorar, ou se você tiver mandado muito bem, eu vou te elogiar. Vamos fazer essa parada aí, vai ser uma ótima forma da gente usar esse tempo livre que a gente tá tendo nesse momento tão delicado. Essa pandemia global tá dilacerando a vida de muitas pessoas, tá todo mundo em quarentena, todo mundo em casa, e isso vai gerar uma das recessões mais graves que a gente já viu nos últimos tempos. Então, usar esse tempo da forma mais criativa possível. Fazer a sua parte é ficar em casa, para você não transmitir, para você não pegar a doença e transmitir, enfim, cada um aí fazendo a sua parte em casa. Porém, você também tem que pensar em si mesmo, no sentido de que se os tempos estão mudando e tá mudando de uma forma nunca vista antes, então usar esse tempo livre de forma mais criativa possível, principalmente estudando. Tamo junto, então vamos lá. Bem, você tá vendo aí essa animação, como eu falei, é uma animação que faz parte de um dos desafios lá do Keyframe Academy. Apesar de parecer simples, você olha assim, pô, é só um quadrado sendo jogado para um lado e pro outro, mas você vai ver na execução como é que não é assim. Por isso que eu quero convidar você, eu te desafio a fazer essa animação. Até se você quiser tentar fazer essa animação, baixa o design e tenta fazer isso sem olhar o tutorial. Beleza? E aí tenta ver se você consegue executar da melhor forma possível. Se você conseguir, porra, parabéns, você tá mandando bem. Mas não é fácil. Você vai encontrar aí diversas dificuldades. Até para você alcançar não só um bom timing, como também um bom spacing, que eu falo bastante sobre isso. O timing, ele é nada mais, nada menos do que a duração do movimento. E o spacing é exatamente como que o elemento vai se comportar durante esse movimento. Traduzindo aqui para o After Effects, time nada mais é do que a distância dos keyframes e o spacing nada mais é do que a curva de velocidade ou a curva de valor, dependendo do que você vai usar. Tranquilo? No caso aqui eu vou usar a curva de velocidade, eu acho mais prático, principalmente quando a gente trabalha com posição, para fazer movimentos em arcos desse tipo aqui. Eu acho muito mais fácil usar a curva de velocidade, mas enfim, eu sei que estou falando muito, mas como eu falei, isso aqui é uma aula. Essa aula não é uma aula básica. Então se você está começando agora, se você está no básico do básico, vai ter muita coisa que eu vou fazer aqui no automático, vou sair fazendo, não vou comentar, porque essa aula aqui não é para quem está começando agora. Falei demais, né? Vamos lá, File, New. Então o projeto que você vai ter vai ser exatamente esse daqui. O grande lance aqui é a gente animar por partes. Então vamos primeiro pensar no movimento. Então a gente está aqui com a esfera. Isso aqui vai rotacionar para trás, depois para frente, que vai jogar para cima, aí vai fazer esse arco, aí vai cair aqui, a esfera vai pegar o quadrado que vai rotacionar para cá, depois para cá, joga para cima e vem para cá. Beleza? Então a gente tem uma coisa aqui principal que a gente tem que saber. Primeiro, o ponto de âncora para o quadrado rotacionar, ele vai ter que estar nessa pontinha, para ele rotacionar nesse eixo daqui. Porém, quando ele fizer esse movimento em arco, essa trajetória em arco, o ponto de âncora vai ter que estar no meio do elemento para a gente poder fazer a animação de rotação, né? Tum, rodando e caindo aqui. O segundo ponto é como é que a gente vai começar essa animação, porque é a parte mais, tipo assim, cara, por onde eu começo? Então, eu já deixei até a palhinha, né? A gente pode começar exatamente nesse ponto. Vamos começar em um segundo e fazer o movimento do quadrado vindo para trás e para frente. Então, vamos pegar uma rotação, coloca aqui um keyframe. Eu vou pular 10 frames porque eu considero
uma quantidade ali padrão, razoável, mas timing é aquela coisa, cara. A gente só vai realmente saber quando a gente executar. Então eu vou rotacionar bastante ele para cá, né? Então, ó, tum. E agora Shift Page Down, Ctrl C, Ctrl V nesse primeiro, tá? Então eu já vou dar um preview aqui pra gente ver como é que tá rolando o timing. Então a gente acabou de executar o timing, mas não executou o spacing, tá? Então, primeiramente sentiu o timing, tum, 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 tum. Eu acho que tá bom, dá para ser um pouco mais rápido, mas vamos manter isso aí. E a lógica do movimento aqui é o seguinte, o quadrado ele vem e conforme ele vai chegando nesse ponto daqui, ele tem que ir diminuindo de velocidade, né? Porque é tum, tum, entendeu? Então é tum, tum. Então aqui, teoricamente, a gente já daria um F9, só que a curva padrão, a interpolação padrão com F9 não é suficiente, que é a influência de 33%. Então aqui a gente vai ter que dar uma acentuada para ficar mais interessante ainda. A gente pode acentuar na mão, chegando aqui, ó, e acentuar aqui na mão. Ou então a gente pode acentuar exatamente dando Ctrl Shift K nesse keyframe e colocando a influência. Eu gosto muito de fazer dessa forma porque eu consigo inserir números mais precisos, algo que não dá para fazer com a curva de valores, né? Por isso que é uma das vantagens da curva de velocidade. Por exemplo, botar aqui uma influência de 75, 75, tá? Tá aqui, ó. Tum, tum. Então acho que tá tranquilo, né? 75. Eu vou até botar mais para a gente poder ver. Vamos botar tipo 90. Vamos dar um estrondado, ó. Tum, tum. Pode ser também, né? Tum, tum. Cara, 85. Vamos manter 85. Beleza. Então vamos tentar entender o seguinte. Assim que ele volta, bum, nesse ponto daqui, ele já vai ser jogado para cima. Então a gente tem que fazer agora uma trajetória em arco. Porém, como eu falei, essa trajetória precisa ter o ponto de âncora no centro do elemento. Então como é que eu faço isso? Eu vou pegar nesse momento, eu vou dar a fatiada, dando Ctrl Shift D. Aí nessa fatiada aqui eu vou dar U, tiro todos os keyframes e dou Ctrl Alt Home para centralizar o ponto de âncora. Tá? Então agora a gente tem ele bonitinho aqui com o ponto de âncora na pontinha e agora ele está com o ponto de âncora no meio. E daqui a gente vai fazer exatamente o movimento em arco. A melhor forma de fazer isso é colocando uma posição, P, coloco uma posição, e aí eu vou dar Shift Page Down, jogando aqui mais ou menos, vou botar aqui o Tile barra Action Safe para a gente ver mais ou menos o meio, mais ou menos aqui, né? Então eu quero botar ele lá em cima, ó, jogar lá, quase no teto, beleza? Mais ou menos aqui. E aí Shift Page Down, 10 frames depois, agora ele vai descer. Só fazendo um pequeno comentário. Se o seu acabou de criar uma curva aqui, significa que você tem que chegar aqui em Edit, Preference, General, e você vai ter que habilitar esse Default Spatial Interpolation to Linear, tranquilo? Porque eu acho que faz muito mais sentido o padrão da interpolação espacial ser linear. Eu não acho que faz sentido ser com Bezier. O padrão com Bezier seria basicamente isso. Tu vai fazer um ponto ali, ele vai tentar criar uma curva que faria sentido nessa trajetória. Eu prefiro deixar em linear, tranquilo? Então, beleza. E agora eu vou clicar, arrastar com o Ctrl pressionado até essa pontinha ficar aqui. Então, olha só, a gente já tem um movimento daqui para cá. O próximo passo é transformar isso aqui no arco, então pressiono Ctrl Alt, clique e arrasta nesse vértice, ó, e puxa até fazer um arco bonitinho, tranquilo? Agora, você pode estar se perguntando, pô, qual o formato do arco que eu tenho que fazer? Cara, o formato do arco, uma dica que eu dou, principal, é exatamente você fazer algo simétrico. Quando é um movimento em arco de um elemento subindo e descendo, tenta imaginar uma linha cortando em dois, o lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito, tem que ser simétrico. Então, tipo, não vai fazer uma parada assim, por exemplo. Então, mais ou menos assim, eu acho que funciona, tá bonito. Só que se a gente der um preview, obviamente você vai sentir que, olha lá, não tá fazendo sentido nenhum, tá horrível, né? Por quê? Exatamente esse keyframe daqui que é a chave desse tipo de movimento, esse que chega aqui em cima. Por quê? O elemento, quando vai subindo, ele vai diminuindo de velocidade, e aí quando ele vai descendo, ele vai aumentando de velocidade. Então, primeiramente, a gente já pensa no F9. Aí a gente vai e já dá um preview. Mesmo assim, não tá bom. Por quê? A gente tem que acentuar mais ainda essa curva de entrada e saída. Então o que a gente pode fazer? Ctrl Shift K. Vamos botar uma influência de entrada de mais ou menos 70 e saída mais ou menos 70. Vamos abrir o gráfico aqui só para você ver como é que ficou. Aqui, ó. Só que o que acontece? Você deve ter assistido já a minha aula da bola quicando. Se você não assistiu, eu vou deixar o card aqui em cima para você dar uma olhada. Quando a bola quica, parada, ou seja, parada que eu digo só verticalmente, ela quica, ela não faz um movimento em arco, ela só vai para cima e para baixo.
você, quando ela chega lá em cima e depois desce, ela vai até 0 de velocidade, depois começa a aumentar de velocidade, ou seja, ela vai até 0. Quando a gente faz um movimento em arco de um elemento subindo e descendo, ele não pode ir a 0. Por quê? Porque ele continua tendo movimento aqui. Ele diminui e aumenta de velocidade, porém ele não para no ar. Tá vendo? Então, como é que a gente soluciona isso? Colocando uma velocidade do keyframe. Né? Então, por exemplo, como eu já fiz essa animação, eu sei que é 350 mais ou menos, que fica legal, sabe? Pra mim. Só que eu acentuaria mais aqui essa curva. Vamos botar 80? E mais, cara, eu acho que eu vou jogar ele mais pra cima ainda, ó. Lá no topo. Pronto. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Ao invés de 350, eu vou botar 300, tá? Depois a gente... Lembrando que primeiro a gente executa o que eu chamo de esboço, ou seja, a gente vai se preocupando com cada parte, porém é só depois que você anima tudo, que você vai reproduzir, que você vai começar a identificar uma incongruência ou outra, que você vai dando uma ajustadinha aqui e outra ali. Entendeu? Então não tenta ser perfeito antes de terminar a parada toda. Então primeiro termina a parada toda, tenta fazer o teu melhor, mas lembre-se que não dá para ser perfeito agora porque a gente precisa ter uma visão macro de tudo isso. Então, por exemplo, a gente precisa agora de uma rotação. Então, Shift R, abrir a propriedade de rotação, coloca um keyframe. E aqui eu faria, por exemplo, um movimento aqui para trás de -1, né? Ou seja, menos uma volta. Então ele vai dar uma volta inteira aqui, ó. Tá vendo? Então, tum. Show? Beleza. Eu já estou vendo aqui um certo problema exatamente nessa transição daqui, ó, dessa fatia para essa, porque não está rolando uma continuidade satisfatória para mim. Agora vamos chegar nesse ponto, que é exatamente onde a gente vai chegar aqui, dar Ctrl Shift D, aquela mesma lógica, tira todos os keyframes, aí agora a gente vai reposicionar o nosso ponto de âncora para cá, beleza? Aí coloca aqui, aperta R só para aparecer aqui a nossa rotação. E a gente vai fazer agora aquele movimento que a gente fez no início, que é Shift Page Down mais ou menos, aí ele rotaciona mais ou menos para cá. Não precisa ser um número perfeito, mas é bom dar uma exageradinha, tá? Para ele pegar bastante impulso. E aí Shift Page Down, Ctrl C, Ctrl V nesse daqui. E aí eu vou simplesmente pegar a mesma influência que a gente colocou aqui, Ctrl Shift K, ó, foi de 85. Se você tiver o script Easy Copy, que eu recomendo, é de graça, você pode copiar essa influência e colar aqui. Tranquilo? Olha lá. Então, ó. Show! Lembrando que isso aqui é um esboço, a gente ainda vai ajustar muita coisa, porém já está começando a tomar forma. Agora vamos para a volta. A gente ainda vai ajustar muita coisa. Vamos para a volta. Ctrl Shift D, tira o keyframe, Ctrl Alt Home, beleza? Aí agora deixa a rotação aberta, aperta Shift P para aparecer a propriedade também de posição, já coloca logo os dois, que a gente vai animar tanto a posição quanto a rotação. E aí, Shift Page Down, 10 frames, a gente vai chegar com ele exatamente tocando aqui, ó, no meio. Shift Page Down, pega ele aqui, ó, coloca com Ctrl pressionado para dar um snap mais ou menos aqui. Novamente, vamos pegar a nossa influência daqui, ó. Vamos lembrar, foi 300 de velocidade e 80 de influência dos dois lados, tanto na entrada quanto na saída. Então, 300, 80, 300, 80. Show de bola. Aqui, ó. Tum, show. Aí agora basta a gente fazer aqui a trajetória em arco. Tá? Tum. Ótimo. E também a rotação. Se a gente está em -1, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar agora para 0, para ele desrotacionar, tá ligado? Então, tum, pum, beleza. Então, teoricamente, a gente já está aqui com o loop pronto, tá? Aqui, ó. Show de bola. Muitas pessoas, né, muitos animadores parariam aqui. Porque aí você ganha tempo, né? Tipo, pô, já fez, tá razoável. É claro que se você mostrar isso para um leigo, ele não vai nem sentir. Então, se a sua intenção é tipo assim, vou fazer aqui logo porque, ninguém vai perceber mesmo, vou deixar assim. Se você for desse tipo, pô, legal,
vai com tudo, tá ligado? Mas eu não sou assim, eu sou perfeccionista. Então, eu gosto de pensar muito bem a execução dos keyframes, tá? Então, vamos lá. Bem, a primeira coisa que eu tô vendo aqui, que eu quero ajustar, é exatamente essa continuidade. Como é que a gente vai pensar nessa continuidade daqui? Da seguinte forma. Quando ele sobe, você vê que ele está numa velocidade alta, né? Se a gente chegar aqui, a gente tem que tirar, primeiramente, ó, essa aceleração, essa desaceleração também. Tranquilo? Então você vê que ele já começa aqui, lá em cima, em 2.600 e tantos pixels por segundo. Tá? Então, essa rotação, de alguma forma, essa velocidade da rotação, de uma certa forma, ela tem que estar congruente com essa velocidade. Então parece que aqui ele está mais lento, né? E outro ponto também, a gente tem aqui a gente tem 2 frames meio lento, tá vendo? Ó, esse daqui e esse daqui, que não está congruente com esse salto daqui. Tá vendo? Ó? Do primeiro frame para o segundo, olha o salto que ele dá. Se a gente voltar olha como é que, né, ele salta pouco aqui. Então a gente tem que solucionar essa parada. Como? Primeiramente, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar esses dois daqui e deixar o timing mais rápido. Então, Alt para a direita, 1, 2, por exemplo. Então, aqui ele já vai ganhar mais velocidade. Ó. Já melhora um pouquinho. Se liga só. Tá vendo? Já melhora um pouquinho. Outra coisa que eu estou sentindo ainda é que tem muito frame aqui parado. Como é que eu quero dizer com muito frame? Sei lá, parece que ele dá uma... Sabe qual é? Você consegue ver um quadradinho popando aqui? Eu não sei se gravando a tela você vai conseguir ver. Eu tô sentindo uma coisa aqui muito estranha. Por quê? Eu acho que talvez esse primeiro keyframe daqui seria interessante eu colocar ele mais para cá, sabe? Porque olha só, faz mais sentido, ó. Não faz mais sentido fazer isso aqui do que isso aqui? Né? Faz mais sentido aqui. E a gente pegar e já colocar ele mais para cá, tá vendo? E outra coisa, talvez, é isso aqui. A gente começar esse movimento exatamente um frame antes. Então, eu quero que comece aqui. Eu vou pegar todo mundo, ó, Alt Page Up, e vou dar aqui uma parada, tá vendo? Então, ó, tum. Beleza? Só que aí a gente precisa melhorar. Não tá rolando uma continuidade. Deixa eu jogar um pouquinho mais para cima. Vamos ver agora. Acho que foi melhor. Vou botar para reproduzir mais tempo aqui. Você vê que é uma cirurgia só para deixar um pouco melhor essa transição, tá? Aí você fala, pô, mas ninguém vai perceber. Cara, eu sou assim, tá? Outro ponto. Quando ele cai, ó, quando ele cai, ele tá numa velocidade alta, certo? Então seria interessante essa primeira rotação ser um pouquinho mais rápida, tá? Daqui para cá. Então vamos pegar aqui e alterar esse timing para, por exemplo, menos 2 frames. Então Alt para a esquerda, 1, 2. Vamos ver se funciona. Vou botar para reproduzir mais aqui, ó. Tum. Faz mais sentido, né? Tá vendo? Ó? Tum. 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 Faz bem mais sentido. Deixa eu mostrar como tava. Tava assim. Tá vendo como é que parece que ele dá uma travada? O simples fato de eu voltar aqui 2 frames para dar match nessa velocidade dele caindo com a velocidade da rotação, olha como é que fica muito mais fluido, né? Muito mais contínuo. Ótimo. Então a gente já sabe que a gente tem que fazer isso nesse daqui também, tá? Então beleza. Jogou para cima, vamos aplicar exatamente aquele mesmo princípio, lembrando que a gente trouxe 2 frames para a esquerda aqui, então vamos ajustar aqui, ó, Alt, pronto. Vamos ajustar essa fatia daqui. Show de bola. Então, ó, novamente, vamos ajustar esse ponto, fazendo com que esse primeiro keyframe daqui, primeira coisa,
não tenha curva de aceleração nem desaceleração. Ou seja, easy nem na saída e nem na entrada. E fazer com que esse frame daqui esteja mais para cima. Tá vendo? Foi a mesma lógica do outro, beleza? Ótimo. E agora vamos alterar exatamente esse primeiro aqui. Lembra que a gente tirou 2 frames? Então, Alt para a direita, 1, 2. Beleza, então acho que agora a gente vai ter um loop com uma execução um pouco melhor do que antes. Porém, essas pequenas alterações já estão me levando a crer que eu preciso ajustar uma parada aqui. Eu estou tendo um seguinte sentimento. Lembrando que essa aula aqui é a busca do keyframe de ouro, então é por isso que a gente está bastante tempo nisso. Que para você pode estar razoável já, mas a ideia aqui não é fazer o que é razoável, é tentar alcançar o movimento mais bonito possível. Então vamos lá, o que eu estou observando agora é o seguinte. Eu estou sentindo agora que a velocidade desse quadrado rotacionando está maior do que a velocidade dele subindo. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse do meio aqui, ó, e vou dar Alt para a esquerda. Por quê? Eu vou ver se fazendo o timing aqui sendo menor, ou seja, mais rápido daqui para cá do que daqui para cá, vamos ver se melhora isso. Cara, eu acho que melhorou. Eu acho que melhorou. Deixa eu ver. Deixa eu botar, tirar mais um, ó. Não, aí não ficou legal. Então acho que ficou ótimo. Agora deixa eu só confirmar se a queda dele não ficou muito lenta. Vamos ver. Vou tirar um aqui para a gente ver se está muito lento. Ó. Ah, tá. Então não tem jeito. A gente vai ter que voltar um para a esquerda desse daqui, depois voltar um desse daqui. Beleza? Porque é como se a gente tivesse feito isso aqui, ó. Show? Então, tendo feito isso, a gente agora vai ter que reajustar todo mundo, ó. Beleza? E agora a gente vai fazer a mesma coisa nesse daqui, ó. Alt para a esquerda. Ótimo. Então, loop. Deixa eu só observar essa curva daqui. Deixa eu ver. Na verdade, eu vou diminuir um pouco. Opa. Gostei mais, hein? Então, ficou o quê? 250. Engraçado que ficou diferente do original. Mas, vamos lá. 250. Talvez porque a influência está 80, no outro estava 70. Pode ser isso. Porque tu sabe, né? Quando você altera a influência, às vezes a velocidade você vai ter que alterar também. Né? Bem, beleza. Eu acho que está bem razoável. Beleza? Olha só que maneiro. Gostei, está bem fluido. Porém, vamos lá? Porém, a fluidez não se trata apenas de como você executa os keyframes. Se trata principalmente, ou tão importante quanto, se trata de como você vai animar os elementos que estão ali dentro. Que aí a gente entra até em alguns princípios da animação. Como, por exemplo, aqui a gente vai entrar num princípio que seria uma mistura de ação secundária com um follow-through. Porque é o seguinte, eu quero pegar essas duas esferas daqui e eu não quero comunicar que elas estão paradas, entendeu? Eu quero dar um segundo movimento para eu até dar mais peso para esse quadrado, que é o seguinte, ele vai segurar nessa esfera, aí a esfera é como se ela estivesse pegando para depois jogar para cima. Então eu vou jogar, fazer uma animação dessa esfera indo para baixo e tal, e depois, vum, para cima, como se fosse um estilingue, para pegar impulso, tá? Isso é bem rápido, você vai ver que vai ser a execução mais rápida daqui. A gente vai fazer o seguinte, como a gente já fez essa fatia do momento em que o quadrado rotaciona para trás e para frente, basta agora a gente criar o parentesco. Então, por exemplo, o quadrado 0,1, ele vai ser filho... Olha só, tá todo mundo aqui com parentesco, hein? Vamos tirar esse parentesco aqui. O quadrado 0,1
Tinha que estar none, tá? Eu vou até salvar lá o projeto. Esse vai ser filho do círculo 01. E aí, o que vai acontecer? Exatamente nesse primeiro keyframe daqui, eu apertar P, aí esse círculo daqui pra cá, ele vai descer pra caramba, entendeu? Mais ou menos aqui, por exemplo. E depois ele vai subir para jogar a parada para cima. Tum, tum. Vamos dar um F9. E vamos ver o que está acontecendo aqui, só para você ver qual é a ideia, tá? Só que é óbvio que a gente vai ter que mexer nessa curva. E aí eu vou mexer exatamente aqui no editor gráfico para você entender o que a gente vai fazer. Quando o quadrado cai aqui, ele está numa alta velocidade, beleza? Se essa esfera está segurando o quadrado numa alta velocidade e essa esfera também vai se mover em conjunto, ela tem que começar numa alta velocidade. Não faz sentido diminuir aqui de velocidade para depois aumentar. Então o que a gente vai fazer? Para ficar mais congruente, mais realista esse movimento e, consequentemente, mais bonito, a gente vai retirar essa curva de saída. Aqui, ó. Então, eu vou te mostrar agora como é que ficou faz muito mais sentido agora, né? Vamos dar um F9 nesse daqui, na verdade, acentuar mais esse daqui, ó. Botando o quê? Vamos botar 70, por exemplo. Ó. Tum, tum. Tá vendo? Ótimo. E também, acho que vou acentuar um pouquinho mais. Vou botar tipo 90. Não. Vamos botar 85. Show. Ótimo. Então olha só como é que dá muito mais peso pro elemento, né? Dá muito mais peso. Só que, mais um detalhe. Eu não acho que a esfera, quando joga o quadrado para cima, ela ficando parada, fica interessante. Eu não acho. Eu acho que a gente precisa ter alguma coisa aqui, porque ela está parando do nada. Porque se ela tem essa jogada, que ela desce e sobe, ela tem que ter uma jogada na hora que para. Não faz sentido ela parar do nada. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um overshoot e vamos ver o que o overshoot nos entrega. Então como é que a gente vai fazer esse overshoot? A gente pode pular, por exemplo, 6 frames desse último keyframe daqui, ó. Page down, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou copiar e colar esse último da posição, copiar e colar. E aí eu volto para esse daqui, e aí eu coloco ele indo um pouquinho mais para cima. Então, com o Ctrl pressionado, eu clico e arrasto aqui, ó, para trás, o meu Y, até ele chegar um pouco mais para cima. Vamos ver, ó. Tá vendo? Criei ali um overshoot, mas eu ainda acho que tá pouca coisa. É um overshoot muito pequenininho. Vou dar uma acentuada maior, né? Uma exagerada nesse overshoot. Tá? Então, já ficou melhor. Porém, eu acredito que poderia ser um pouco mais. um pouquinho mais. Tum. Tá? E eu não estou satisfeito também com o fato dele, tendo esse overshoot, na volta ele parar. Então a gente vai acabar executando o que aqui? Um movimento elástico. E o movimento elástico, como eu comento para os meus alunos, o movimento elástico nada mais é do que uma sequência de overshoot que vai diminuindo o alcance do overshoot, tá ligado? Então, por exemplo, aqui ele veio, boom, overshoot, porque ele foi além para depois voltar. Aí agora na volta, ao invés dele parar, ele vai além. Então, page down, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ctrl C, Ctrl V nesse último. Volto para o anterior e jogo um pouquinho para baixo. Que eu estou agora fazendo um overshoot. Vamos dar um zoomzinho. Aqui, ó. Então, tá vendo? Ele veio daqui para cá. Agora ele está vindo para cá, ó. Aqui, ó. Beleza? Olha como é que ficou muito melhor. Só que eu continuo achando que ele está parando do nada. Então, vamos fazer mais uma instância. Mais uma instância desse overshoot que está resultando num movimento elástico. Então, page down, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ctrl C, Ctrl V nesse último. E ao invés dele parar na subida, ele vai, pô, um último tchuk-tchuk, assim, uma parada muito pique, tá ligado? Aquele último pique.
Vamos lá. Tum. Olha lá. Esse último pique aqui é o que há. Tinha que ter esse tuquezinho pra... Beleza, agora parou. Agora tá tranquilo. Show? Então, tendo executado isso aqui, a gente vai ter que reproduzir tudo isso para esse lado. Só que como a gente já fez aqui, a gente pode simplesmente copiar e colar. Só que vai ter uma pequena situação. Se a gente copiar e colar, ele vai copiar toda a posição, sendo que essa posição está diferente dessa. Então vamos fazer o seguinte. Vamos entender primeiramente qual a posição do nosso círculo 2. Olha, qual é a diferença dele? Vamos botar ele aqui assim. Ó. Então, qual é a diferença do 1 para o 2? Aqui, ó. O 2 está em posição de 820 e 706 e o círculo 01 está em posição 260, 706. Ou seja, a gente tem uma diferença aqui em x de menos 560. Então, o que a gente tem que fazer? Quando a gente colar toda essa galera, vai alterar o x. Então, grava esse número aqui, 820. Vamos chegar no momento que tem que começar essa animação, que é exatamente aqui, ó. Aqui. Aqui. Ctrl V. Tá vendo? Ele foi para cá. Agora lembra que é o quê? 820. Então, com todo mundo selecionado exatamente nesse ponto. E aí isso pode ser tanto com o cursor no primeiro keyframe ou no último, beleza? Mas tem que estar todo mundo selecionado e o cursor precisa estar ou em cima do último keyframe ou em cima do primeiro. E aí com Ctrl pressionado você vai clicar e arrastar, ou sem Ctrl mesmo, você vai clicar e arrastar no X que vai todo mundo se movimentar junto, tá vendo aqui, ó? E a gente vai chegar até 820, ó. Quando chegar perto de 820, tu aperta Ctrl para ir cirurgicamente ali, ó. Ó. Pronto. Viu? Então agora... Ótimo. Agora só falta a gente criar o parentesco, né? Então, o quadrado 03 é filho do círculo 02. Pronto. Agora, vamos assistir o nosso loop. Acho que é basicamente isso, não tem mais nada. Agora que a gente executou tudo, estaria finalmente terminado, eu estou sentindo o quê? Exatamente o probleminha aqui nesse pico. Tá dando uma travadinha aqui, sapeca. Então o que a gente vai fazer? Eu sabia. Tá vendo o speed aqui, ó? Não tem jeito. É 350 mesmo, parceiro. É 350 mesmo. Sacou? Você vê como é que essa galera nos engana, tá? Olha lá. E outra coisa, eu acho que eu vou até alterar essa influência. Vou botar 70. Vou botar 70. Exatamente para dar uma sensação um pouco maior de um movimento um pouco mais retilíneo, né? Ali. Beleza? Caraca, mané, esse último ajuste foi sacanagem, hein? Eu até falo muito para os meus alunos o seguinte, cara. Muitas vezes você vai animar e aí, pô, você acha que tá bonzão, né? Tu acha, caraca, mandei bem. Aí tu vai dormir, quando tu acorda, tu dá play na parada. Aí tu começa a identificar uma série de coisas que tu fala assim, cara, como é que eu deixei essa parada passar, velho? Não é possível. Então, muitas vezes, os nossos olhos se viciam com o movimento e a gente não consegue identificar se a parada realmente está boa ou não. Então, nesses momentos, eu acho muito interessante, principalmente se você está começando, tu vai ficar muito tempo em pequenos detalhes e o teu olho vai se cansar. Então, eu recomendo bastante você, pô, dar um pause, salva, aí sai do computador um pouquinho, vai tomar um café, vai tomar uma água, vai tomar um banho, depois volta, entendeu? Eu recomendo até você deixar, por exemplo, tocando aí, ó, e aí tu sai de onde você estiver trabalhando, do seu estúdio, do seu escritório, enfim. Você deixa tocando. Aí você sai do quarto, sai do teu estúdio, sai do teu escritório. E quando você voltar, tu vai ver já de longe o loop rodando assim, sacou? Aí você já olha assim de lado, já, porra, mano, será que, caraca, mano, tá ligado? E aí você já senta e ajusta, sacou? Esse é um ponto. E o outro ponto é exatamente esse, cara. Muitas vezes você vai acordar no dia seguinte, quando você abrir o projeto, vai falar, cara, eu preciso ajustar isso aqui, preciso... Porque você descansou e você tá tendo agora um olhar fresco. Por isso que muitas vezes é bom você ter algum profissional, por exemplo,
te dando alguns feedbacks. Então, por exemplo, você entrega seu projeto aqui para mim, por exemplo, e aí, como eu tô, com os olhos totalmente frescos, eu não peguei o teu processo de animação, eu posso muito bem apontar um detalhe ou outro do que você pode melhorar, entendeu? Mas, bem, eu acho que é basicamente isso. Ficou bem legal. Eu poderia dar uma exagerada em alguns pontos, como, por exemplo, nessa esfera daqui descendo, ó. Aqui, eu poderia fazer ele descendo mais ainda, só de sacanagem. Aqui também, ó, só de sacanagem. Sacou? Tum. Olha lá, pra dar mais peso ainda, ó. Tá vendo? Sacou? Então esse exagero, cara, gera até mais emoção, fica mais legal. Eu poderia exagerar também no alcance aqui, ó, do quadrado. Poderia fazer ele subir mais ainda, mas aí ele vai quase sair do quadro, né, mano? Mas só pra te mostrar, cara. Você pode chegar e dar uma aloprada, ó. Vamos botar aqui. Aloprei. Aqui também, ó. Aloprei. Tá? Tum. Tum. Caraca, mano. Agora o bagulho ficou doido, hein? Porra. Gostei. Tô sentindo peso no quadrado, tô sentindo força, mais força aqui nas esferas. Então você vê, cara, como é que a animação, ela comunica, ela fala com você. Porra, maneiro. Bem, então é basicamente isso, espero que você tenha gostado. Lembrando, eu quero ver, eu te desafio a fazer essa animação aqui do teu jeito. Você pode até criar alguma coisa diferente em cima, tá? Mas, pô, vai ser legal pra caramba ver a sua animação. Vou colocar aqui embaixo o link para você poder não só baixar esse design, mas também poder colocar o seu projeto na área de suporte para poder ver, para poder até comentar em cima dele, tranquilo? Inteiramente gratuito, sem custo algum e tamo junto. Aquele abraço, vamos com tudo e muita calma nesse período aí de pandemia, tá? Não entre em desespero, o desespero é nosso pior inimigo nesse momento. Então é muita calma, cara, segue a tua vida, continua estudando, praticando, entendeu? Enfim. Tamo junto, aquele abraço e até a próxima.